Existem vários tipos de drogas K, talvez vocês escutem até na mídia leiga, K2, K9, K10, enfim, vários tipos de drogas, elas são dessa mesma classe, que são os canabinoides sintéticos. Como que eles agem? Então, como eu estava falando um pouquinho anteriormente, no episódio anterior, eles vão se ligar nos receptores canabinoides, que é o mesmo receptor que o THC da maconha se liga. Tem várias formas diferentes de consumo. O K2, que é o Spice, começou numa forma fumada. Então era uma erva muito similar, olhando, né, visualmente parecia com maconha, só que na verdade essa substância sintética é inserida nessa erva, que parece um chá, e a pessoa fuma como se fosse um baseado de maconha. As drogas mais recentes, como por exemplo o K9, já vieram também em outras apresentações. Então, no Brasil, se teve notícias na mídia, por exemplo, dessa droga entrando em presídios ou numa população de rua, ou em baladas, enfim, como borrifadas, a droga borrifada em roupas, em cartas, ou até em micropontos, que eles chamam numa folha de papel, e aí posteriormente consumida. Uma outra forma ainda, numa forma líquida, dentro do cigarro eletrônico, que é um outro capítulo aí importante depois, num outro episódio, para a gente ter uma conversa, que substâncias que podem ser inseridas nos cigarros eletrônicos. Então tem várias formas de apresentação, mas a droga em si é a mesma, que são as drogas K. Elas agem então nesses receptores canabinoides que têm uma concentração grande no cérebro e também no corpo. Quando a gente pensa em relação a que efeitos que essa droga pode gerar, para fins de raciocínio, a gente pode pensar que são alguns dos efeitos similares aos que a maconha pode gerar, só que de uma forma muito mais grave, muito mais intensa. Então, quais são eles? Desde efeitos físicos, de aumentar a pressão arterial, risco de infarto, de convulsão, de falência renal, até quadros psiquiátricos graves, como, por exemplo, psicose, que é quando a pessoa perde o juízo crítico, é um dos quadros mais graves da psiquiatria, crises de ansiedade, crises de pânico e até casos de overdose. Então, já faz alguns anos aí que alguns estados americanos decretaram uma situação aí de alerta por casos sucessivos de overdose em jovens por uso dessa droga, dos canabinoides sintéticos ou, mais recentemente, têm sido chamados aí de drogas K. Então, não é, obviamente, todo mundo que vai ter o mesmo tipo de prejuízo. Alguns têm prejuízo em outras áreas, por exemplo, área de aprendizado, de prejuízo de memória, cognitivo. Outros se envolvem em acidentes de carro, que também dificultam bastante a questão da percepção visual. Mas a gente tem que ter ideia de que todos esses sintomas podem aparecer e podem aparecer de uma forma aguda, não necessariamente uma pessoa que está envolvida com essa droga há muitos anos. E é um tipo de substância que também tem gerado muitos atendimentos nas emergências. Então, daí a importância da equipe de saúde estar capacitada, dos médicos pensarem na possibilidade, investigarem, porque é muito difícil que espontaneamente alguém vá falar se ninguém for investigar essa situação. Então, por exemplo, um jovem pode chegar na emergência com um sintoma de que o coração está disparado, está com taquicardia, está suando, está passando mal, ou está numa agitação, que a gente chama de agitação psicomotora, grave, né? O cara sem paradeiro. E aí, se a gente não pensa na possibilidade, a gente, inclusive, os médicos podem até pensar em drogas de uma forma geral, fazer um exame de urina, por exemplo, e a maioria dos exames de urina, que são os screenings, que rastreiam drogas como maconha, cocaína, não conseguem ainda identificar as drogas K. Então, a gente vai precisar, claro, avançar no conhecimento, mas a gente tem que investigar.
E essas repercussões todas são extremamente sérias e ainda não existe um antídoto para essa droga. Então, se é uma repercussão clínica, o paciente vai ter que ficar lá em observação, vai ter que monitorar a pressão. Se é um quadro psiquiátrico, a gente vai ter que tratar aqueles sintomas, mas o mais importante vai ser desintoxicar dessa droga. E quando que a gente pensa daí já em dependência? Ou como é que a gente vai reconhecendo isso? Então, às vezes os familiares, por exemplo, nos perguntam, é mais difícil deles conseguirem diferenciar que substância que, por exemplo, o seu filho está consumindo. Mas a gente sempre orienta que mudanças bruscas de comportamento, era uma pessoa muito tranquila, começou a ficar agitado, começou a ficar irritado, impulsivo, mudança de grupos de amigos, né? Então tinha um grupinho lá de amigos que estudavam, que faziam esporte, daqui a pouco eu tô ligada com uma turminha aí que é toda mais de usar droga, de baladas. Então, são sinais que a gente tem que ficar atentos, em casa também. E com mais um fator aí importante, que são drogas que hoje já são vendidas também na rua, mas que também tem vendas na internet, claro que de uma forma ilícita. Então, também mudou a forma de acesso desses jovens. O jovem pode estar lá no quarto, os pais imaginando que ele está lá jogando, ou está lá estudando, ou falando com amigos, e pode-se ter um acesso muito fácil, infelizmente, né, a todas essas substâncias. E dependência, a gente já pensa num quadro, claro, mais grave, que a pessoa começa a ter um consumo de uma forma mais compulsiva e aquele uso vai cada vez tendo uma repercussão maior, uma dimensão maior na vida da pessoa, até o ponto que outros prazeres vão ficando de lado. Então, eu não quero mais andar com aquele grupinho que não usa droga, eu não estou mais a fim de ir na aula porque eu prefiro matar a aula para ficar consumindo substância. Então, o jovem vai tendo repercussões na vida dele ou na vida de quem está perto, né? Então, se eu tenho um quadro, por exemplo, de agitação psicomotora, de agressividade, bateu na mãe, as outras pessoas em volta também podem ter esse tipo de repercussão pelo consumo do jovem. Então, em linhas gerais, são mais ou menos essas as grandes repercussões, e lembrando, enfatizando que não é maconha, que vocês vão ouvir falar assim, uma maconha sintética, porque age em locais parecidos, mas é uma droga extremamente mais tóxica e letal. Então, acho que essa é uma mensagem importante de ficar.